Olá! Hoje apresentaremos um vídeo sobre a perfilagem de poços de petróleo. Milhares de dólares são gastos para poder perfurar apenas um único poço de petróleo e gás, sendo necessário reunir todas as informações em todos os estágios de perfuração para averiguar se realmente faz sentido continuar e concluir a perfuração do poço. As empresas de petróleo e gás usam maneiras muito eficazes para coletar as informações detalhadas sobre as diferentes camadas de rochas que estão sendo perfuradas, dando maior certeza sobre a presença ou não de hidrocarbonetos. Se o poço for promissor, o processo pode ser interrompido e o poço pode ser abandonado antes de incorrer nos grandes custos para completar a perfuração do poço. Uma vez que o poço tenha sido perfurado até sua profundidade alvo, o tubo de perfuração e a broca são removidos do furo. Uma equipe especializada de perfilagem e de equipamentos são trazidos ao local e montam uma sonda que consiste em várias ferramentas de perfilagem diferentes que estão conectadas. Dependendo do número de ferramentas da montagem da sonda, pode ser de 79 a 128 pés de comprimento. Utilizando diversas técnicas científicas, cada ferramenta executa um tipo diferente de medição das propriedades da rocha e do fluido dentro das formações geológicas ao redor da sonda do poço. E a sonda é inserida dentro do poço em um cabo de aço até que seu topo esteja abaixo da profundidade alvo. O processo é cuidadosamente monitorado pela equipe de perfilagem de poços e geólogos. À medida que a sonda é levantada de volta para o buraco, as várias ferramentas de tratamento são ativadas por computadores na superfície que produzem um gráfico chamado perfil de poço, que representam as propriedades geológicas das camadas abaixo da superfície no perfil do poço. A ferramenta de raio gama mede qualquer radiação emitida pelas rochas. As rochas com menor quantidade de radiação são chamadas de rochas mais limpas, como o calcário e o arenito. Estas são mais propensas a conter hidrocarbonetos do que uma rocha suja. Perto do corpo da tora, a linha é relativamente plana e a leitura é consideravelmente alta, indicando que a rocha está suja, provavelmente um xisto, uma camada de rocha sedimentar originada sob temperatura e pressão elevada, contendo matéria orgânica, disseminada em seu meio mineral. Mais perto do fundo, a leitura flutua, porque a ferramenta ou ginga está entrando em uma área arenosa, que tem pouca radiação, podendo conter óleo ou gás. Este dado é chamado de curva de resistividade aparente da água e indica o potencial de água nas formações rochosas ao redor do poço. No topo do perfil, a linha está na esquerda, o que indica mais do que provável que a formação esteja molhada ou shale. Nas medidas que descemos o registro e as medições mudam drasticamente, isso indica uma mistura de xisto ou outras formações com a água que mudam rapidamente na esquerda para areia, com possível presença de hidrocarbonetos. À medida que a curva se move à direita, está próxima à leitura chamada curva de potencial espontâneo, onde mostra aos geólogos quando o instrumento passa de uma formação rochosa. A ferramenta potencial espontânea usa dois sensores, uma na superfície e uma para baixo, o buraco para comparar as cargas elétricas naturais na superfície com a rocha subterrânea. Algumas camadas de rocha possuem carga positiva em relação à superfície, enquanto os outros têm a carga negativa. Um deslocamento para a direita no log indica uma carga positiva geralmente associada ao xisto. Uma mudança para a esquerda indica uma diferença negativa geralmente associada ao arenito. A seção central do log mostra as leituras de ferramenta de resistividade. As linhas sobrepostas são 6 curvas de resistividade, cada uma das medidas de diferente distância do furo do poço e indica o quão bem a rocha conduz eletricidade. Do lado esquerdo da grade, mostra menor resistência à eletricidade, enquanto ao lado direito denota o rolamento de rocha de óleo ou de gás de maior resistência são menores condutoras e, portanto, maior resistência a correntes elétricas. Observe que para a maior parte do vertical, distância à rocha tem menos resistividade. Este é provavelmente o xisto mais alto. A alta resistividade é provavelmente o indicador de uma camada de areia que pode conter hidrocarbonetos. A leitura da porosidade do nêutron, ferramenta que pode contar quantos átomos de hidrogênio estão na rocha circundante, pode ser vista nessa seção do log. Uma maior concentração de hidrogênio indica possível presença de óleo.
Quando a curva se move para a direita, indica que existem menos átomos de hidrogênio. Então, à medida que descemos pelo furo do poço, podemos ver que a quantidade de hidrogênio geralmente está diminuindo. Isso significa que uma rocha muito apertada, que não pode reter óleo ou gás, pode estar presente, trabalhando em conjunto com uma ferramenta de porosidade de nêutrons, que é a ferramenta de densidade por porosidade que mede o espaço entre os elétrons da rocha, também conhecida como densidade aparente. Perto do topo do log, há uma quantidade maior de densidade, mas à medida que descemos o furo do poço, o registro indica que a rocha está se tornando menos densa. Você notará que nesta seção, a curva de densidade de porosidade e a curva de porosidade de nêutrons se cruzam. Isso é significativo. Enquanto a curva de nêutrons indica ou rocha apertada ou gás de curva de densidade de porosidade, nos diz que a rocha é mais porosa, portanto, não pode ser apertada. Esta área indica alta probabilidade de gás natural. A próxima curva apresenta a medição feita pelo tour sônico, que atira ondas de som pela formação e grava o tempo que elas levam para retornar. Rochas de alta densidade têm um tempo de viagem mais rápido, enquanto as rochas de alta porosidade demoram mais para voltar. Na aresta direita da formação, é possível ver as medições feitas pela ferramenta paquímetro, que medem a variação de tamanho do poço. Essas variações podem fazer precisão dos outros poços de sonda variar, e baseado nessas medições, o computador recalibra a leitura dos outros poços conforme necessário. Esses são os tipos mais comuns de poços de exploração, usados pelas companhias de petróleo e gás. Para conseguir informações sobre as rochas e fluidos abaixo da superfície, tem muitos outros poços de exploração designados especialmente para situações mais complicadas. A geologia é mais diversa que o site de exploração precisa ser. Nenhum desses poços consegue obter informação suficiente sozinho para fazer uma avaliação sobre a qualidade da formação, mas juntos, eles fornecem uma compreensão e perspectiva mais confiável. Quando geologistas treinados olham para a qualidade de um poço como esse, há informações suficientes para eles visualizarem como a superfície da formação se parece, já que a maioria dos poços são fechados. Companhias de petróleo podem repesquisar essas informações para avaliar as perspectivas dos locais de perfuração em potencial. Quando uma companhia planeja perfurar em uma nova área, eles podem olhar para os registros de poço perto, que são chamados de poços de controle. Alinhando os registros e ajustando para variações e altitudes na nova superfície de cada poço, os geologistas podem ter noção da estrutura da rocha e presença de hidrocarbonetos ao longo da área. Essa informação é importante para ajudar a identificação dos sites promissores de poços antes que a perfuração comece. Com isso, companhias de petróleo e gás podem perfurar novos poços com maior confiança e uma maior promessa de sucesso.